Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Olha, a gente recebeu uma série de análises sobre um evento que abalou o mundo financeiro de uma forma bem discreta, quase silenciosa. É o resgate da dívida soberana da África do Sul. Normalmente, a gente estaria de olho em Nova York, em Londres, né? Mas hoje o foco é outro, Pretória e Xangai. Exato. E o que torna essa história tão fundamental não é nem o resgate em si. Crises fiscais em economias emergentes, infelizmente, não são novidade. O que realmente moveu as placas tectônicas do poder foi quem assinou o cheque. Ah, sim. Pela primeira vez em décadas, uma economia do tamanho e da importância da África do Sul, membro do G20, não precisou pegar um avião para Washington, não precisou bater na porta do FMI. E essa é a nossa missão hoje. Com base nesse material todo, a gente vai investigar como essa operação, liderada pelo novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, e com apoio de arranjos financeiros africanos, como isso pode ser a primeira rachadura de verdade na fortaleza da ordem financeira que a gente conhece. A pergunta que fica é, o dólar tá com os dias contados? Ou isso foi, sei lá, só um tremor isolado? Ok, vamos desvendar isso. Para entender a dimensão da mudança, acho que a gente precisa lembrar como o jogo funcionava. Historicamente, a receita era uma só, né? Um país emergente quebrava, ficava sem dinheiro para pagar as contas e só tinha uma porta para bater. A porta do FMI e do Banco Mundial em Washington. E eles emprestavam o dinheiro, claro. Mas o preço era o que ficou conhecido como Consenso de Washington. A famosa condicionalidade. Exato. Na prática, era um pacote de austeridade fiscal brutal. A gente está falando de cortes massivos em gastos públicos, privatizações a toque de caixa, abertura comercial total. Lembro das histórias da crise asiática. Fim dos anos 90, a Coreia do Sul teve que aceitar umas condições duríssimas do FMI. Eles lembram disso até hoje como um dia da humilhação nacional. É esse tipo de trauma que o NDB está tentando evitar. É exatamente esse o ponto. O remédio era tão amargo que muitas vezes matava o paciente de fraqueza antes de curar a doença, sabe? Gerava recessões profundas, desemprego em massa. O país salvava seu balanço de pagamentos, mas, muitas vezes ao custo de uma década perdida em desenvolvimento social, incapacidade produtiva. Era um monopólio, com um único manual de instruções. Certo. Mas aí os analistas mais céticos diriam que o NDB, o Banco dos BRICS, não tem o mesmo poder de fogo do FMI, que isso foi um caso isolado, talvez um favor político da China à África do Sul, e não um novo sistema de verdade. O que essa operação teve de diferente que prova que eles podem estar errados? Essa é a crítica principal, e ela não é trivial. Mas o que é fascinante aqui não foi o volume total de dinheiro, que pode até ser menor que um pacote do FMI. Foram a velocidade e a estrutura do acordo. A velocidade? Sim, o NDB e seus parceiros contornaram meses, talvez anos de negociações de austeridade. E a filosofia foi outra. O foco não foi em contração, mas em garantir a continuidade de investimentos. Investimentos em desenvolvimento, infraestrutura. Então, sem aquela lista de exigências de cortar investimento em saúde e educação ou privatizar a estatal de energia a preço de banana. Precisamente. Isso valida na prática uma tese que até pouco tempo era só teórica. A de que o NDB deixou de ser um clube de amigos para se tornar um ator sistêmico. Ele provou ter capacidade de conter uma crise de balanço de pagamentos de forma rápida e com uma abordagem diferente. É a materialização do que os analistas chamam de descentralização da rede de segurança global. A rede de proteção deixou de ter um único dono. Isso. E só a existência de uma alternativa já muda o jogo, certo? Aumenta o poder de barganha de todo mundo. Mesmo de quem no futuro ainda precise eventualmente negociar com o FMI. Exatamente. O monopólio acabou. Ou, para ser mais precisa, foi desafiado, de uma forma que nunca tinha sido antes. Agora existe uma escolha. E aqui é onde fica realmente interessante. Vamos para a engenharia financeira por trás disso. Porque uma coisa é a vontade política, outra é fazer a conta fechar.
Como eles estruturaram esse resgate na prática para ser tão diferente? O dossiê aponta para duas inovações cruciais. A primeira é que o resgate não foi feito só em dólares. Foi usado o que chamam de cesta de moedas, que provavelmente inclui o yuan chinês, o rand sul-africano e talvez outras moedas do BRICS. Mas isso não cria um outro tipo de dor de cabeça? Gerenciar uma dívida em 5 moedas diferentes parece um pesadelo contábil e de hedge, né? Para qualquer tesouro. O ganho em não depender do dólar compensa essa complexidade toda? É uma ótima pergunta. E sim, a complexidade operacional aumenta. Mas o benefício supera e muito o custo. O maior veneno para uma economia emergente endividada é o risco cambial. Se você deve 100 bilhões de dólares, mas sua economia arrecada em moeda local, qualquer desvalorização da sua moeda faz sua dívida explodir, sem você ter pego um centavo a mais. Usar uma cesta de moedas, especialmente incluindo a sua própria, isso mitiga drasticamente esse risco. É um seguro poderoso contra a volatilidade do dólar. Entendi. É trocar um risco sistêmico, que é incontrolável, por uma complexidade gerencial, que é controlável. E qual foi a segunda grande inovação? O material fala de garantias implícitas em commodities. Isso me parece genial, mas ao mesmo tempo um pouco perigoso. Não abre a porta para o que alguns chamam de neocolonialismo, onde um país efetivamente penhora seus recursos naturais? O risco existe, e a transparência nesses acordos é fundamental. Mas a forma como foi feita é muito sofisticada. Não se trata de entregar as minas para a China. A lógica é usar a riqueza mineral do país, e a África do Sul é uma potência em platina, ouro, cromo, como um colateral. Certo, mas como isso funciona na prática? É como se a África do Sul dissesse: olha, eu te devo 10 bilhões. E para garantir, eu direciono 5% da receita de exportação da minha estatal de platina para uma conta que você, credor, controla, até a dívida ser paga. É exatamente essa lógica. É um earmarking, uma vinculação de receitas futuras. Isso dá ao credor uma segurança concreta baseada na riqueza real do país. Em vez de depender só de promessas de cortes no orçamento que podem ser politicamente insustentáveis e difíceis de cumprir, é usar um ativo real para baratear e viabilizar o crédito. Então, o que tudo isso significa? Se a gente juntar as peças. Uma alternativa ao FMI, mais rápida, menos punitiva e estruturada para reduzir o risco cambial usando ativos reais. O mercado financeiro global acordou diferente no dia seguinte. Acordou para uma nova realidade. A análise de risco soberano que os grandes bancos de investimento em Nova York e Londres fazem, agora precisa obrigatoriamente incluir uma nova variável no cálculo. Qual? A probabilidade de apoio do BRICS. Um país membro do bloco, ou alinhado a ele, passou a ter uma rede de segurança adicional na percepção do mercado. Isso, em tese, pode baratear o custo da dívida desses países. Ok, eu entendi a mecânica global do acordo, mas enquanto você explicava, eu só conseguia pensar. O Brasil é um dos arquitetos desse sistema, um dos sócios fundadores do NDB. A gente não é só espectador. Como essa nova ferramenta no tabuleiro global afeta nossas próprias peças, aqui em Brasília e na Faria Lima? As implicações para o Brasil são enormes, e em várias frentes. Vamos começar pela mais óbvia, o BNDES e a nossa diplomacia do crédito. Este evento na África do Sul é um fortalecimento gigantesco para a estratégia internacional do Brasil. Como assim? Me dá um exemplo prático. Digamos que uma grande construtora brasileira queira construir uma hidrelétrica em Angola. O que muda? Muda o cálculo de risco. No passado, o grande fantasma era o calote do governo angolano, que, por sua vez, dependia da estabilidade macroeconômica e, no limite, do FMI. Agora, o BNDES pode financiar a exportação desse serviço de engenharia com mais segurança. Entendi. O chão de liquidez regional que não depende do humor do Tesouro Americano. O risco de crédito do cliente diminui
Isso vale para construtoras, para a indústria de defesa, como a Embraer e a Vibras. A solvência do nosso parceiro comercial, garantida pelo bloco, se torna um ativo estratégico brasileiro. Isso para indústria e serviços. Mas e para os setores onde a gente é competidor direto da África do Sul? Como mineração e até parte do agronegócio. Um resgate bem-sucedido não cria um concorrente mais forte para a Vale ou para o agro brasileiro? Sem dúvida. E essa é a dualidade da relação. Uma economia sul-africana que se estabiliza sem passar pela destruição produtiva que a austeridade do FMI impõe, continua sendo um competidor fortíssimo no mercado global de minério de ferro, manganês, etc. Não haverá uma década perdida sul-africana que abriria espaço para o Brasil de forma fácil. Temos que estar preparados para essa competição. E o lado positivo? O lado positivo é que um parceiro comercial estável é sempre melhor que um parceiro quebrado. Uma África do Sul estável é uma porta de entrada estratégica para os produtos do agronegócio brasileiro com maior valor agregado, em todo o sul do continente africano. É uma relação complexa de competição e parceria que o Brasil vai precisar navegar com inteligência. Mas tem um terceiro ponto, talvez o mais delicado e menos óbvio para o empresário brasileiro. Isso levanta uma questão importante sobre a geopolítica das sanções. Um risco escondido, então. Explica melhor. Exato. Esse resgate, via NDB, tem por definição capital chinês e russo na sua estrutura. Isso coloca qualquer empresa brasileira que opere na África do Sul sob um novo tipo de escrutínio. O perigo é a contaminação por sanções. Contaminação? Como assim? Imagine que os Estados Unidos decidam retaliar essa independência financeira e imponham sanções a uma entidade sul-africana que participou do acordo. Se uma empresa brasileira tem negócios com essa entidade ou recebe um pagamento que em algum ponto da cadeia passou por um banco russo já sancionado, ela pode ter problemas sérios com a OFAC. E a OFAC é? É o braço do Tesouro americano que aplica sanções financeiras. É quem tem o poder de, com uma canetada, congelar os ativos de uma empresa ou impedi-la de fazer transações em dólar. Em qualquer lugar do mundo? Em qualquer lugar do mundo. Então, o diretor de compliance de uma multinacional brasileira agora precisa ter um mapa de risco geopolítico muito mais sofisticado. Não basta seguir a lei brasileira, é preciso entender as ramificações das leis americanas nas suas operações no sul global. Isso nos leva a um último ponto que o nosso dossiê destaca, que parece a peça final desse quebra-cabeça. Há indicações de que parte dessa operação de resgate foi liquidada fora do sistema tradicional de pagamentos, o famoso SWIFT. Se isso for verdade, a mudança é ainda mais profunda do que parece. Sim, e talvez essa seja a consequência de longo prazo mais impactante. Fazer uma operação desse tamanho, com tanto dinheiro, por fora do SWIFT, que é a espinha dorsal de todo o sistema financeiro dolarizado. Certo. Funciona como um teste de estresse em escala real. É uma prova de conceito de que os sistemas alternativos que vêm sendo construídos há anos não são só teoria. Eles funcionam. E o que isso significa para o Banco Central do Brasil na prática? Significa que a agenda de inovação deles, com o Pix e o futuro Drex, o nosso real digital, se torna ainda mais urgente. A necessidade de integrar esses sistemas a novas plataformas de pagamento internacionais, como o projeto mBridge. Que é basicamente uma tentativa do BRICS de criar um SWIFT para moedas digitais, certo? Exatamente. Deixa de ser um projeto de tecnologia futurista e vira uma necessidade estratégica para o país. O empresário brasileiro que exporta para a China, para a Índia, para a África do Sul, ele precisa se preparar para um futuro muito próximo, onde ele poderá fechar um contrato e receber o pagamento diretamente em yuans digitais ou rúpias, sem nunca passar pelo dólar. Isso pode reduzir custos e tempo, mas exige uma adaptação tecnológica e de gestão de caixa gigantesca. Resumindo o nosso mergulho, então, a grande ideia que emerge é que o resgate da África do Sul foi muito mais do que um cheque. Foi a prova viva de que o consenso de Washington não é mais o único jogo disponível. A geopolítica está mudando de eixo e o dinheiro está seguindo.
É a síntese perfeita. O mundo financeiro não ficou mais simples. Pelo contrário, ele se tornou mais complexo, mais fragmentado. Mas essa fragmentação também gerou mais opções para quem souber navegar nesse novo xadrez. A era da solução única, do tamanho único que deveria servir para todos, parece estar chegando ao fim. E para encerrar, deixa um pensamento para a gente refletir. Se a verdadeira base da hegemonia de uma moeda não está só na sua capacidade de resgatar países, mas nos sistemas de pagamento que sustentam o comércio do dia a dia, será que essa movimentação fora do sistema SWIFT, ainda que parcial, não é o verdadeiro abalo sísmico que nós ainda não sentimos por completo? E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.